Olá, meu nome é Christian, eu sou monitor da disciplina de Direito Penal 4, ministrada pela professora Ana Clara Montenegro. E hoje eu vim aqui falar sobre os crimes contra a fé pública. Mais precisamente, nós hoje aqui iremos promover o desfecho deste título que trata dos crimes contra a fé pública. Então, na semana passada, foram enviados vídeos ministrados pela professora Ana Clara, nos quais se falava sobre os crimes contra a fé pública. E hoje nós vamos tratar dos últimos tipos penais que terminam este título do Código Penal, ok? Percebam de antemão que não há um slide sendo compartilhado, e por um motivo justo. Ao invés de criar slides para este encontro, eu resolvi formular um material de fixação, um material de apoio que vocês pudessem utilizar para estudar. Então, basicamente, quando esta aula assíncrona estiver sendo enviada, será enviado também concomitantemente este material de fixação que foi formulado, ok? Então, basicamente, neste encontro, nós analisaremos os tipos penais que terminam este título que trata dos crimes contra a fé pública, ok? Então, nós vamos tratar desde o artigo 306 até o artigo 311-A. Basicamente, são 7 tipos penais. E a pedido também das turmas, foi algo que me foi bastante solicitado, eu vou tentar, na medida do possível, promover conexões entre este conteúdo e alguns institutos de Direito Penal 1, de Teoria Geral do Crime. Então, na medida do possível, eu vou tentar estar falando de institutos atinentes à matéria de Direito Penal 1, beleza? Combinado? Então, como primeiro tipo penal, temos em tela aí o artigo 306, em cuja dicção se diz o seguinte: falsificar, fabricando ou alterando marca ou sinal empregado pelo poder público no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária, ou usar marca ou sinal dessa natureza falsificado por outrem. Vejamos. Primeiro ponto. O legislador, ele traz o verbo núcleo falsificar. O que é falsificar? Conferir aparência enganadora a algo. Fabricando, ou seja, criando uma imitação do original e alterando, ou seja, empreendendo a modificação. Mas eu falsifico o quê? Ora, a marca ou sinal empregado pelo poder público no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária. Vocês que estiverem anotando aí, grifem essa parte. Marca ou sinal empregado pelo poder público no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária. Puxe uma setinha embaixo e coloque objeto material do crime. Christian, o que é isso? Instituto de Direito Penal 1. O objeto material do crime é a coisa ou a pessoa contra a qual recai a conduta do agente. Então, neste caso, a conduta de falsificar incide sobre a coisa, marca ou sinal empregado pelo poder público. Tudo bem? Ok? Então, lembrando que esta marca ou sinal tem que ser empregada no contraste de metal precioso, especificamente, ou na fiscalização empreendida nas alfândegas. Beleza? Outro detalhe, esse termo aqui, poder público, por ele subentendam poder público federal, ou poder público estadual, poder público distrital, e bem como poder público municipal, de modo geral,
quando o legislador ele emprega esse termo poder público, ele quer abarcar todos os entes federativos, ok? Outra coisa que eu poderia falar é que o legislador ele traz dois verbos núcleos. Ora, falsificar, e na parte final do caput, ele traz o verbo núcleo usar marca ou sinal dessa natureza falsificado por outrem. Há duas coisas sobre as quais poderíamos falar nesta parte final, sobre esta parte final. Primeiro, usar essa marca ou sinal falsificado também constitui crime, por força do caput do artigo 306. Agora, o sujeito que falsifica esta marca ou sinal e também usa essa mesma marca ou sinal, pratica concurso de crimes? Não. Por quê? Dois motivos. Primeiro, porque o próprio legislador especifica que esse sujeito que usa a marca ou sinal, ele usa uma marca ou sinal que foi falsificado por outrem, e não por ele mesmo. Outra razão para não haver concurso de crimes. Vejam que o legislador, ele elege dois verbos núcleo, do tipo falsificar ou usar. Esse ou, se todos lembram dos conteúdos de gramática estudado no ensino médio, e assim vai, esse ou, ele constitui uma conjunção subordinativa alternativa. Significa dizer que os entes, os elementos que o circundam, se acham numa relação de alternatividade. Ou seja, ou o sujeito é imputado por falsificar, ou ele é responsabilizado por usar. Ou um ou outro. A ideia do legislador é poder abarcar mais de uma conduta, mas se trata, o sujeito que realiza a falsificação e também utiliza essa marca ou sinal falsificado, pratica crime único. É isto. O que mais nós poderíamos dizer? O sujeito ativo desse crime, ora, qualquer pessoa pode figurar como sujeito ativo do crime do artigo 306. E se qualquer pessoa pode figurar como sujeito ativo, a gente tem a figura de um crime comum. Sujeito passivo, no primeiro plano será o próprio Estado, mas, secundariamente, poderá ser o eventual lesado, ofendido pela ação delituosa. Detalhe importante, se quem utiliza essa falsificação, a falsificação do artigo 306, ela deve ter, preste muita atenção para este detalhe, essa falsificação do artigo 306, ela deve possuir o condão, ela deve ter a aptidão para enganar, porque se não o tiver, a conduta ela será atípica. Não estaremos falando de crime. Por quê? Porque se esta falsificação ela não ter o condão de iludir outrem, de enganar, nós estaremos falando de um crime impossível. Ora, o que é um crime impossível? Vem outro esclarecimento acerca do Instituto de Pena 1. O que é o crime impossível? O crime impossível, ele vai estar previsto no artigo 17 do Código Penal. Eu vou até compartilhar aqui com vocês, para a gente analisar melhor. No texto legal do artigo 17, o legislador vai dizer o seguinte: não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível
consumar-se o crime. Ora, é necessário entender duas coisas: o que é ineficácia absoluta do meio e o que é absoluta impropriedade do objeto. Ineficácia absoluta do meio é quando o instrumento utilizado para concretizar o crime, ele não tem o potencial de realizá-lo. Por exemplo, imagine um sujeito que vai cometer um homicídio com uma arma de brinquedo. Absolutamente, esse meio é ineficaz para realizar o delito do artigo 121. Ora, é o instrumento utilizado que é impassível de concretização do crime. Teremos aí um crime impossível. Mas e quanto à absoluta impropriedade do objeto? O instrumento do crime é impróprio? Não. Quando o legislador ele faz essa menção ao objeto, absoluta impropriedade do objeto, esse objeto não é o instrumento do crime, é o objeto material do crime. Ora, falei há pouco que o objeto material do crime é a coisa ou a pessoa contra a qual recai a conduta. Ora, imagine, por exemplo, que A vai matar B, mas quando ele chega na casa de B, B já está morto. Ele desfere os disparos em B, só que B, horas antes, havia tido um infarto. Ora, é impossível matar quem já se encontra morto. Por quê? Porque o objeto material do crime, ou seja, a pessoa contra a qual recaiu a conduta, era absolutamente impróprio para tanto, para a realização do homicídio. Compreendem ou não? Então, voltando para o nosso tipo penal, o que é que ocorre no artigo 306? O próprio significado de falsificar é conferir aparência enganadora, enganosa a algo. Então, se este algo ele não possui o condão de iludir, de enganar, nós temos que o meio utilizado é absolutamente ineficaz. O instrumento utilizado é absolutamente ineficaz para realizar o crime. Christian, se eu perguntar para você qual é a natureza jurídica do crime impossível, ou seja, o que o crime impossível é para o direito, o que é que você me diz? Turma, o crime impossível, anotem isso, o crime impossível, ele possui a natureza jurídica de excludente da tipicidade. Ele exclui a tipicidade do crime. Significa dizer que a conduta que constitui crime impossível é uma conduta atípica. Christian, mas o que é tipicidade? Tipicidade é o primeiro substrato do crime, é o primeiro elemento do crime. Trazendo um fato histórico, Franz von Liszt foi o carinha que entendeu que para que se configure um crime, era necessário formular uma estrutura de elementos os quais seriam analisados para que nós poderíamos falar, para que nós pudéssemos falar na incidência de um crime. Então, qual é a ideia? Liszt, quando criou essa estrutura, ele se utilizou de um método analítico e ele dividiu o crime em elementos, em requisitos, substratos. Ora, quais são os elementos do crime? Muito fácil. Fato típico, ilicitude e culpabilidade. Então, basicamente, quando incide, quando há um crime impossível, não há o fato típico. E é interessante ressaltar
que se não há nenhum dos elementos do crime, por exemplo, se não há o fato típico, não há que se falar em crime, e inclusive se eu excluo o fato típico, eu nem preciso analisar a ilicitude e a culpabilidade da conduta, entendem? E aí é até interessante ressaltar, peço até permissão para dar essa fuga do tema de crimes contra a fé pública. É interessante ressaltar que esses elementos do crime, eles possuem subelementos, né? Eu até queria ter um quadro aqui na minha frente para que eu pudesse destrinchar para vocês os elementos, mas o que é que eu poderia dizer de antemão? O fato típico, ele possui outros subelementos, que é a conduta, que poderá ser comissiva ou omissiva, culposa ou dolosa. Temos também no fato típico o resultado, que poderá ser material ou jurídico. Nós temos o nexo causal e temos, por fim, a tipicidade. E há quem divida, na verdade, não é a divisão, é uma fragmentação muito mais para fins didáticos, em que se diz que há uma tipicidade formal e uma tipicidade material. Tipicidade formal é a adequação perfeita, o encaixe perfeito entre o fato e a norma, a subsunção, e tipicidade material é quando a conduta de fato constitui uma lesão ou ameaça de lesão efetiva ao bem jurídico tutelado. Então, há uma ofensa considerável ao bem jurídico sob tutela. E aí, no âmbito da ilicitude, a ilicitude ela tem uma roupagem muito diferente dos outros elementos, porque, em geral, a gente não poderia dizer que há elementos da ilicitude. Na verdade, a gente analisa a ilicitude, a antijuridicidade do crime, pelas suas excludentes, né? Pelas discriminantes. Então, basicamente, quando o intérprete ou o operador do direito ele está analisando a ilicitude do fato, ele vai analisar se o sujeito ele foi agraciado por alguma excludente de ilicitude do fato, né? Então, basicamente, quais são as excludentes legais da ilicitude? A gente tem o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. E defende-se também como, por exemplo, causa supralegal de exclusão da ilicitude o consentimento do ofendido. Agora, bom que se destaque, está sendo uma metralhadora isso aqui para você, né? Agora, bom que se destaque, por vezes, esse consentimento do ofendido deixará de figurar enquanto excludente da ilicitude e figurará como excludente da própria tipicidade. Tenhamos um exemplo, por exemplo, redundância enorme. No artigo 150, a gente tem lá o crime de invasão a domicílio. Eu acho que é esse o nome iuris. E aí, qual é a ideia? A conduta delitiva é entrar em domicílio alheio sem a devida autorização, sem o devido consentimento. Então, promover essa invasão sem o consentimento do proprietário do domicílio é o que configura crime. Ou seja, se eu tiver o consentimento do ofendido, não há crime. Por quê? Porque a conduta é atípica. Então, esse é um exemplo em que o consentimento do ofendido ele se configura enquanto excludente da tipicidade do crime. Falando do último elemento do crime, culpabilidade, nós teremos subelementos também, basicamente são três, salvo engano, são imputabilidade. Na imputabilidade se analisa se o sujeito se ele é maior de 18 ou se ele é são mentalmente. E aí, como segundo subelemento da culpabilidade, a gente tem a potencial consciência da ilicitude do fato. E como último subelemento da culpabilidade, a gente vai ter a inexigibilidade de conduta diversa. Beleza? E é interessante ressaltar que essa inexigibilidade ela poderá ser excluída pela
obediência à ordem hierárquica não manifestamente legal. O que mais? Eu nem me lembro mais. Mas o interessante desse último subelemento da culpabilidade é que ele possui duas hipóteses em que se configura a inexigibilidade, mas a própria inexigibilidade para a doutrina constitui uma cláusula genérica de exclusão da culpabilidade. Então, significa dizer que nós poderíamos incluir outras hipóteses nessa expressão inexigibilidade da conduta diversa. E é interessante ressaltar, a inexigibilidade exclui o crime, porque não é exigível do sujeito outra conduta que não aquela que ele realizou. Então, se não é exigível outra conduta, não há culpabilidade. Agora, exigibilidade de conduta diversa é o que faz com que o sujeito constitua o crime, faz com que o sujeito incida no tipo penal. Porque se é exigível a esse sujeito que ele haja de outro modo, então há, no caso, o elemento culpabilidade, ok? Então, passada essa enorme divagação aqui, acho que foi mais de 10 minutos sobre isso, sigamos compreendido o que é o crime possível, de que forma ele incide no artigo 306 e que ele possui natureza de excludente de tipicidade, ok? Beleza, né? Sigamos, então. Para fechar esses primeiros elementos aqui do tipo penal, a consumação do crime, muito simples, no verbo núcleo falsificar, o crime se consuma com a própria falsificação. Agora, no verbo núcleo usar, de fato, se consuma com o uso, mas o interessante é que, na conduta de falsificar, é possível haver a tentativa. Admite-se a conatus, a tentativa, a conduta tentada. Mas nesse verbo núcleo usar, não é possível a tentativa, uma vez que na conduta usar, não é possível fracionar o intercriminis. E quando a gente não consegue fracionar o intercriminis, a gente chama isso de crime unissubsistente. E já gravem isso, em crimes unissubsistentes não se admite tentativa. E aí vem direito penal 1 de novo. Por quê? Christian, o que é intercrimes, né? Fracionamento do intercrimes. Ora, o intercrimes é o caminho realizado pelo agente para atingir o seu intento delitivo. É o percurso realizado por ele. Basicamente, esse percurso é dividido em 4 fases. Primeiro, cogitação, que é quando o sujeito ele mentaliza o seu intento delitivo. Segunda fase, atos preparatórios. Por exemplo, o sujeito que está organizando os meios para a realização do crime. Ele está se preparando para realizar o crime. Terceira fase, atos executórios. Eu paro aqui, por quê? Porque o direito penal brasileiro, como regra geral, ele define que a cogitação e os atos preparatórios não são relevantes penalmente. Então, por exemplo, a cogitação, de fato, não é regra. De fato, cogitação não constitui crime. Aquilo que não sai da cabeça do agente não constitui crime. Agora, os atos preparatórios, em regra, também não constitui crime, mas a gente tem algumas hipóteses no Código Penal e na legislação extravagante em que os atos preparatórios vai figurar como crime. Então, vocês até já viram o exemplo da associação criminosa. Então, a associação criminosa é um exemplo em que os sujeitos estão se preparando e essa preparação vai constituir uma conduta penalmente relevante. Mas, em regra, só é relevante a conduta do agente se ele passa dos atos preparatórios para os atos executórios. E o que é os atos executórios? Ora,
majoritariamente se entende que ato executório é quando o sujeito começa a realizar o verbo núcleo do tipo. Então, quarta fase, a gente tem a consumação, né? Então, na sequência, cogitação, atos preparatórios, atos executórios e consumação, né? Quando o crime se consuma, aí a gente tem a ideia do crime consumado, né? O crime se completou. Então, o intento do sujeito ele foi realizado. Então, por exemplo, se o intento dele era ceifar a vida de outro, e na consumação ele efetivamente conseguiu, né? Então, poderíamos imaginar que os atos executórios seriam o momento dos disparos. E aí, o que é que acontece no crime unissubsistente? A gente não consegue visualizar uma separação entre atos executórios e consumação. E por que é necessário que a gente visualize essa separação? Porque só é possível ter tentativa se a gente visualizar isto. Por quê? Na tentativa, o sujeito ele inicia os atos executórios, mas ele não consegue atingir a consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ora, isso não é possível no verbo núcleo usar, porque no verbo núcleo usar a marca ou sinal, ou eu uso ou eu não uso. E os atos executórios, eles se iniciam quando eu começo a usar. Mas também quando eu começo a usar, o crime já se consuma. Percebem? Então, como a gente não consegue proceder a esse fracionamento do intercrimes, é que se diz que quando a gente tem esse verbo núcleo usar, a gente tem um crime unissubsistente, que, por sua vez, não admite tentativa. Beleza? Acho que foi, né? Deu para compreender, né? Para fechar aqui este tipo penal, o legislador atribui uma pena de reclusão, né? De 2 a 6 anos, então nós temos uma pena, uma infração de médio potencial ofensivo, não o sujeito do crime, ele não faz jus aos benefícios do G-crime, tampouco admite-se a suspensão condicional do processo. No parágrafo único, se a marca ou sinal falsificado é o que utiliza a autoridade pública para o fim de fiscalização sanitária, percebam, ou para autenticar ou encerrar determinados objetos, ou comprovar o cumprimento de formalidade legal, pena, reclusão ou detenção de 1 a 3 anos e multa. Ora, o que é que nós temos aí? Nesta conduta especificamente, de esse sinal falsificado, ele ter como fim a fiscalização sanitária ou a autenticação e encerramento de determinados objetos, o legislador ele valorou esta conduta como menos grave, razão pela qual ele atribuiu uma pena inferior. O que é que nós temos aí? Nós temos a forma privilegiada do crime. E é interessante ressaltar que aqui a gente tem um dos únicos exemplos do Código Penal em que o legislador elege alternativamente a reclusão ou a detenção. Então, aqui vai caber ao juiz, na sentença condenatória, definir se será reclusão ou detenção. Outro detalhe, se na pena do caput, do tipo fundamental, a gente tinha uma infração de menor potencial ofensivo que não admitia a suspensão condicional do processo, aqui, na pena do parágrafo único, a gente tem também uma infração de médio potencial ofensivo, mas que admite a suspensão condicional no processo, nos termos do artigo 89 da lei do GCRIM. Por quê? Porque a pena mínima, ela não ultrapassa, a pena mínima em abstrato, ela não ultrapassa 1 ano. Então, quando isso acontecer, a gente vai ter a admissão, a possibilidade de se ter a suspensão condicional do processo. Beleza? Fechou? Acho que é isso, né? Passemos à análise do artigo 307. Falsa identidade. Artigo 307. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outrem. Veja, qual é a conduta?
O sujeito do crime, ele atribui a si mesmo uma identidade que não condiz com a realidade. Mas, Christian, o que é essa identidade? Essa identidade, quando o legislador empregou esse termo no artigo 307, ele o empregou em sentido amplo. E portanto, quando nós estamos falando nessa identidade do artigo 307, nela nós consideramos o nome, o estado civil, a idade. Então, em regra, inclui-se nessa expressão identidade todos os caracteres, todos os atributos que identificam o sujeito, todos os caracteres identitários de alguém. Então, essa identidade é tomada em sentido amplo. Portanto, se o sujeito atribui a si uma idade que não é verdadeira, se o sujeito atribui a si, confere a si mesmo uma idade que não é a verdadeira, para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outrem, constitui o crime do artigo 307. E detalhe, percebam que para a configuração desse crime faz-se necessária a presença de um dolo específico, ou seja, de uma finalidade especial de agir, de um fim especial de agir, que é a finalidade de obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou causar dano a outrem. Mas detalhe, não é necessário que o sujeito efetivamente tenha obtido essa vantagem. Não é necessário, é indiferente que o sujeito efetivamente tenha causado o dano a outrem. Basta, para a configuração do crime, que esse sujeito ele tenha agido com esse fito, com esse objetivo. Beleza? Tranquilo, né? Outro detalhe, e aí muito importante nesse crime que eu queria falar, é o seguinte. No crime de falsa identidade, o agente ele não apresenta, percebam, o agente não apresenta um documento de identidade falso. Na verdade, esse sujeito do crime do artigo 307, ele confere a si mesmo, como eu mesmo já enfatizei, ele confere a si mesmo uma característica identitária que não condiz com a realidade. Então, ele alega ter uma idade que verdadeiramente não possui, ou também ele se intitula com um nome que não é o seu verdadeiro, entre outros exemplos. Agora, se o sujeito do crime ele apresenta um documento de identidade falso, ele não estará incorrendo no crime de falsa identidade. Destaque-se isso. Qual é o crime? Ele incorrerá no delito de uso de documento falso, que está previsto no artigo 304 do Código Penal, e sobre o qual a professora Ana Clara, inclusive, já tratou com vocês. Beleza? Uma questão interessante aqui, principalmente para a galera que almeja as áreas policiais e também para quem quer operar o direito de modo geral. Veja só, imagine a seguinte hipótese. Vamos supor que, num procedimento ali rotineiro, determinado sujeito, ao ser abordado por alguns policiais militares, esse sujeito se identifica com outro nome, ou seja, ele atribui a si um nome que não é verdadeiro. E ele faz isso com o objetivo de ocultar a sua vida pregressa, ou melhor, para ocultar os seus maus antecedentes. E aí eu pergunto, essa conduta, ela constitui
o crime de falsa identidade previsto no artigo 307? Sim ou não? Veja só, já se ventilou, já se levantou a tese de que esse indivíduo ele estaria exercendo um direito de defesa. Ou seja, esse sujeito que atribuiu a si um nome, uma identidade falsa com o fim de ocultar seus maus antecedentes, defendia-se que esse sujeito estaria se valendo do princípio constitucional da autodefesa, princípio este que vocês vão encontrar lá no inciso 63 do artigo 5º do Código Penal. Inclusive, já houve algumas decisões dos tribunais superiores nesse sentido, antes de 2011. Agora, nos últimos anos, a jurisprudência dominante do STF, do Supremo Tribunal Federal, tem sido no sentido de que esta conduta constitui crime. Esta conduta é típica e ela se adequa ao tipo penal do artigo 307. Ou seja, esse sujeito que atribui a si uma identidade falsa para com o fim de ocultar a sua vida pregressa, ele perpetra o crime de falsa identidade. Inclusive, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, esse entendimento ele foi sedimentado na súmula 522. Então, se a gente compartilha aqui, deixa eu ver, a súmula 522 do STJ, veja o que ela diz. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Então, se atentem para esse detalhe, que podem possivelmente surpreendê-los e surpreendê-las numa possível prova de OAB ou concurso público por aí. Beleza. A pena do crime, detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Veja, o legislador, ele atribui uma pena razoavelmente baixa, 3 meses a 1 ano, então veja que se trata de uma infração de menor potencial ofensivo, uma vez que... E aí, vamos lá, vocês me perguntam, por que é uma infração de menor potencial ofensivo? Muito simples. Lei 9.099. Acho que artigo 59. Não, 60. Por aí. Então, aqui, no artigo 61, diz: consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os fins desta lei as contravenções penais e os crimes a que a lei culmine, pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não, com multa. Então, veja, quando a pena não ultrapassa 2 anos, a pena máxima em abstrato, nós temos uma infração de menor potencial ofensivo. E aí, em decorrência disso, o sujeito do crime ele vai fazer jus aos benefícios desta lei, a Lei 9.099, que é a lei que institui os juizados especiais criminais no âmbito da União, ok? Percebam também, com relação à pena, ao preceito secundário, que neste crime, o legislador ele elege a possibilidade de o juiz aplicar a multa no lugar da pena privativa de liberdade, porque ele usa a conjunção alternativa, né? Ou multa. Então, há a possibilidade de, alternativamente, o juiz, na sentença penal condenatória, atribuir a esse sujeito uma pena de multa no lugar da PPL.
Outro detalhe importante, a parte final do preceito secundário consagra aquilo que nós conhecemos por subsidiariedade expressa. O que é isto? Este crime se trata de um crime subsidiário, ou seja, este crime é um soldado de reserva. Ele só vai incidir se outro crime não incidir primeiro. Outro crime que constitui elemento mais grave. E aí, qual seria o exemplo? Ora, na conduta do artigo 307, o sujeito ele atribui a si ou a terceiro uma identidade falsa para obter vantagem. Vantagem. Agora, imagine que esse sujeito ele realiza esta conduta com o fim de obter vantagem ilícita, especificamente vantagem ilícita. Esse sujeito, ele não estará mais incorrendo na falsa identidade, mas no crime de estelionato. Ora, Christian, por que isso? Artigo 171 do Código Penal. Vamos lá? Demora essa, hein? 171. Oxe, nem tá indo. Bugou. Vamos ver aqui. 171. Artigo 171 do Código Penal. Estelionato. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Ora, no crime do artigo 307, basicamente, a identidade falsa, o fato de o sujeito atribuir a si uma identidade falsa, representa o ardil, o artifício utilizado para enganar alguém com o fim de obter a vantagem ilícita para si ou para outra. Então, nesta hipótese, a gente não vai ter o crime do artigo 307, mas sim o crime de estelionato, ok? Fechou aqui, né? Passemos, portanto, à análise do artigo 308. Qual é o crime? Veja que o legislador, no artigo 308, ele não especifica o nome iuris do crime, né? Veja que no 307 a gente tem, qual é o crime? Falsa identidade. No 306 a gente tem, qual é o crime? Falsificação, de sinal empregado, tarará. Agora, no 308, o legislador ele não preveu esse nome iuris, então a doutrina costuma chamar este crime como sendo o uso de documento de identidade alheia. Beleza? Qual é a conduta delitiva? Usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem para que dele se utilize documento dessa natureza, próprio ou de terceiro. Veja, primeiro ponto que a gente pode destacar aqui, sabendo o que a gente já sabe. O legislador emprega o verbo núcleo usar. Nós já sabemos que quando há este verbo núcleo usar, não é possível fracionar o intercrimes, ou seja, se trata de um crime unissubsistente. E nós vimos que em crimes unissubsistentes não se admite tentativa. Portanto, já anotem aí, neste crime, não se admite a conatus, a tentativa, a conduta tentada. Ok? Usar como próprio passaporte. Percebam, neste tipo penal, há a possibilidade de ocorrer aquilo que se convencionou chamar de interpretação autêntica. O que é interpretação autêntica? Veja só,
é interessante até que eu contextualize melhor para vocês não viajarem muito. Em alguns crimes, quando o legislador está ali elaborando o tipo penal, o legislador ele sente a necessidade de querer abarcar o maior número de hipóteses fáticas possíveis que lesionem o bem jurídico penal sob tutela. E aí, há duas fórmulas que o legislador ele emprega quando ele quer abarcar um maior número de condutas. A primeira fórmula se chama fórmula casuística. O que é a fórmula casuística? O legislador vai enunciando, vai elencando exemplos de hipóteses que podem constituir o crime. Então, por exemplo, usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista. Então, veja, o legislador elencou exemplos, hipóteses em que o sujeito pode realizar o crime. Só que, na maioria das vezes, o legislador ele cansa ou ele perde a criatividade, né? Então, ele para de elencar hipóteses e ele elege uma fórmula genérica, ou seja, ele elege uma cláusula na qual podem se adequar outras condutas. Percebem a sacada? Então, no exemplo do artigo 308, o legislador diz usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de poupança ou qualquer documento de identidade alheia. Todas as vezes em que vocês verem algo semelhante a isso, qualquer documento de identidade alheia, já anotem, trata-se de uma fórmula genérica através da qual o legislador abre a possibilidade de haver a interpretação autêntica, ou seja, de o operador do direito incluir nesta cláusula outras condutas que não estão presentes na fórmula casuística. Beleza? Querem outro exemplo? Não, né? Não, eu posso dar. Outro exemplo muito clássico para explicar a interpretação autêntica. Deixa eu ver aqui, artigo 121. Beleza. Artigo 121. Observem aí. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º, inciso 3º. Se o homicídio é cometido com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura. Pausa. Christian, já sei. Esses exemplos, essas hipóteses fáticas que o legislador elencou, enuncia o emprego da fórmula casuística. Beleza. Só que aí o legislador ele parou de elencar hipóteses fáticas e ele elegeu uma cláusula, uma fórmula genérica. Outro meio insidioso ou cruel. Então, nesta fórmula, nesta cláusula, o legislador permitiu que o operador do direito inclua outras condutas que configura que possa constituir essa crueldade, essa insidiosidade da conduta. Beleza? Tranquilo, né? Então, vamos voltar lá para o nosso artigo. 308. Beleza, então aqui a gente tem a interpretação autêntica. O que é que mais a gente poderia dizer? Para que dele se utilize. Sim, o legislador, ele além de elencar o verbo núcleo usar, ele também entende como penalmente irrelevante a conduta daquele que cede este documento, né? Então, o sujeito que cede o documento para que outrem se utilize dele,
ele também incorre no caput do artigo 308, beleza? Uma questão importante acerca desse crime do artigo 308 é o seguinte: o documento utilizado pelo agente, ele deve necessariamente ser verdadeiro. Este documento, veja, qual é a conduta do artigo 308? Utilizar um documento pertencente a outra pessoa, documento de identidade alheia. Ora, mas esse documento de identidade alheio, ele tem que ser verdadeiro. Porque se ele for falso, o sujeito ativo, ele não estará incorrendo neste crime do artigo 308, mas especificamente no artigo 304, uso de documento falso. Ok? Outra questão, percebam que, diferentemente do crime de falsa identidade, no tipo penal do artigo 308, não se exige para a configuração do crime uma finalidade especial, um dolo específico. Então, basta que o sujeito ele use este documento alheio, ele use como próprio este documento de outrem e ele estará incorrendo no crime do artigo 308, beleza? No que tange a consumação, a gente já disse, se trata de um crime unissubsistente, uma vez que o legislador emprega esse verbo núcleo usar, e aí, por conseguinte, não admite a tentativa. Beleza? A pena, detenção de 4 a 2 anos. Veja, se trata também de uma infração de menor potencial ofensivo, uma vez que a pena máxima em abstrato não ultrapassa 2 anos, por conseguinte, o sujeito crime ele vai ser agraciado aí pelos benefícios da lei do GCRIM. E, novamente, a gente vai ter um crime subsidiário, né? A gente vai ter o legislador enunciando a subsidiariedade expressa. Então, basicamente, por exemplo, se esse sujeito utiliza um documento de identidade alheia com o fim de obter vantagem ilícita, nós estaremos falando do crime de estelionato e não do crime do artigo 308, ok? Então, o mesmo que nós dizemos sobre o 307, poderemos repetir no que diz respeito ao 308, beleza? Fechou. Passemos ao artigo 309. Fraude de lei sobre estrangeiro. Qual é a conduta? Usar o estrangeiro para entrar ou permanecer no território nacional, nome que não é o seu. Novamente, o que é que nós poderíamos dizer? De cara, sem olhar para nada. Cristian, eu percebi que o legislador empregou o verbo núcleo usar. Logo, não é possível fracionar o intercrimes nessa hipótese, portanto, não se admite tentativa. Beleza. Outra coisa, o sujeito do crime, ele deve ser necessariamente estrangeiro. Ou seja, exige-se que o sujeito do crime possua uma qualidade especial, uma condição especial, que é a de ser estrangeiro. E quando nós temos isto, nós temos aquilo que se chama de crime próprio, ok? Então, o artigo 309 constitui um crime próprio. E aí, esse estrangeiro, ele usa o nome que não é seu com o fim de entrar ou permanecer no território nacional, dolo específico. Então, não basta que o sujeito use um nome que não é seu, ele tem que usar estritamente com o objetivo de ingressar ou de continuar no território nacional, ok? Então, se faz necessária a presença do dolo específico. Agora, é irrelevante se o sujeito conseguiu entrar ou conseguiu permanecer. Isso aí constitui um mero exaurimento do crime. Outro detalhe específico é que o elemento aqui é o nome. É o nome. Então, o estrangeiro usa especificamente
identidade nominal que não é a sua. Identidade nominal. Então, veja, aqui o conceito é muito mais estrito. Aqui eu não estou falando de todos os atributos que constituem a identidade do sujeito. Eu estou falando especificamente da identidade nominal, do nome do agente. Então, quando o estrangeiro usa este nome que não é seu com o fim de entrar ou permanecer no território nacional, incide o crime do artigo 309. Beleza? Percebam que, assim como nos outros crimes sobre os quais nós já falamos, o interesse juridicamente tutelado aqui, o bem jurídico sob tutela, de fato, é a fé pública. Mas, nesse crime especificamente, o legislador pretende proteger o controle de imigração. Anotem isso. Em que pese, genericamente, a gente possa falar na tutela da fé pública, tutela-se também neste crime o controle imigratório, ok? Sujeito do crime, nós já falamos. Interessante ressaltar que, na execução desse crime, pode o agente se valer ou não de documento falso. Como é isso, Christian? Veja, se o agente desse crime ele falsifica o documento e utiliza para ingressar no território nacional, haverá concurso material de crimes. Então, haverá cumulativamente a responsabilidade pela falsificação e pelo uso. Beleza. Pelo uso de acordo com o artigo 309. Agora, se é um terceiro que realiza essa falsificação e o sujeito, o estrangeiro, somente utiliza, nós estaremos falando somente do delito em questão, somente do artigo 309 do Código Penal, beleza? Pena, detenção de 1 a 3 anos. Vejam que não se trata mais de infração de menor potencial ofensivo, trata-se de uma infração de médio potencial ofensivo, mas em que pese isto, admite-se a suspensão condicional do processo nos termos do artigo 89 da Lei do GECRIM. Por quê? Porque aqui, em que pese a pena máxima em abstrato ser superior a 2 anos, a pena mínima em abstrato ela não excede 1 ano. Então, quando isso acontece, abre-se a possibilidade de haver a suspensão condicional do processo, beleza? No parágrafo único, a gente tem atribuir a estrangeiro falsa qualidade para promover-lhe a entrada em território nacional. Veja só, aqui, o sujeito do crime, perceba, na conduta do parágrafo único, o sujeito do crime, ele atribui ao estrangeiro falsa qualidade. Há uma grande diferença. Por quê? No caput, a conduta do agente diz respeito somente à identificação nominal. Aqui, o agente atribui ao estrangeiro falsa qualidade, ou seja, o conjunto de atributos inerentes ao sujeito. Então, aqui a gente tem um campo de amplitude maior com relação à expressão falsa qualidade. E aí, observe também que a conduta é atribuir a estrangeiro falsa qualidade para promover-lhe a entrada em território nacional. Qual é a outra diferença? No caput, a finalidade é a entrada ou a permanência no território nacional. Na conduta do parágrafo único, por sua vez, diferentemente, a finalidade é unicamente a entrada em território nacional. Isso significa dizer que se eu, por exemplo, atribuo falsa qualidade ao estrangeiro para promover-lhe a permanência no território nacional, eu poderia estar incorrendo em outro crime, mas não no crime do artigo 309. Beleza? Tranquilo, né? Pena de reclusão de 1 a 4 anos. Veja que o legislador ele atribui uma pena mais grave
uma vez que ele traz um quanto de 1 a 4 anos e multa, mas aqui, de igual modo, admite-se ainda a suspensão condicional do processo. Ok? Passemos à análise do artigo 310. Veja, semelhante ao que nós vimos no artigo 308, no artigo 310, o legislador ele não empregou um nome iuris do crime. Então, veja que acima do artigo 310 não há nenhum nomezinho em negrito identificando qual é o crime. Então, em geral, a doutrina costuma chamar esse crime de falsificação em prejuízo da nacionalização de sociedade, ok? Mas qual é a conduta? Prestar-se a figurar como proprietário ou possuidor de ação, título ou valor pertencente a estrangeiro, nos casos em que a este é vedada por lei a propriedade ou a posse de tais bens. Christian, eu não entendi coisa nenhuma. Vamos lá. Turma, há algumas atividades que, em virtude do interesse nacional que as cerca, em virtude da própria segurança nacional, inclusive, essas atividades elas não podem ser desempenhadas livremente por estrangeiro. Ou seja, o exercício de algumas atividades é proibido a estrangeiros. Percebem? Ou seja, reiterando, algumas atividades têm seu exercício facultado estritamente, privativamente, ao brasileiro, excluindo do campo de atuação o estrangeiro. Christian, qual é um exemplo que a gente possa imaginar isso? Muito simples. Artigo 222 da Constituição. Então, já informo vocês aqui que vou compartilhar outro diploma, viu? Estarei compartilhando a Constituição agora. 222. Então, veja, o que é que diz o artigo 222? A propriedade de empresa jornalística ou de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Pausa. Significa dizer que o estrangeiro não pode figurar como proprietário de uma empresa jornalística no território brasileiro, no Brasil. Mas imagine, por exemplo, que determinado brasileiro ele se preste a figurar como proprietário de uma empresa jornalística, quando, na verdade, o verdadeiro proprietário não é ele, mas um estrangeiro. Ou seja, o brasileiro ele não passa de um laranja, de um testa de ferro. Pois bem, essa conduta do brasileiro, essa conduta de se prestar enquanto testa de ferro, se prestar enquanto proprietário, por exemplo, de uma empresa jornalística, quando, na verdade, o verdadeiro proprietário é o estrangeiro, esta conduta é o que o legislador pretendeu punir no crime do artigo 310. Beleza? Compreenderam? Então, a conduta do brasileiro é que o tipo penal pretende proibir e punir. Ok? O que é que a gente poderia dizer também? O sujeito ativo do crime, ele deve ser necessariamente brasileiro. Veja que não é qualquer pessoa que pode figurar no tipo penal do artigo 310. Ele tem que ser necessariamente brasileiro. Então, como nós estamos exigindo que o sujeito ativo ele possua uma condição especial, há, no caso em análise, um crime próprio e não um crime comum.
Outra questão importante é que este tipo penal do artigo 310 constitui uma norma penal em branco. Ora, o que é uma norma penal em branco? Lá vai. Conteúdo de penal 1 de novo, né? Uma norma penal em branco é quando, para a aplicabilidade de um tipo penal, se faz necessária a atuação de outra norma jurídica, de outra norma. Então, no exemplo aqui, para que nós apliquemos esse tipo penal, se fez necessário que existisse uma norma que proíbe que o estrangeiro figure como proprietário de empresa jornalística. Então, veja que nós temos que recorrer a outra norma, a outro texto normativo, para que possa haver efetivamente a aplicabilidade da norma penal do artigo 310. Então, nesta hipótese aqui, a gente tem uma norma penal em branco. E aí, lembrando de uma divisão muito importante, a norma penal em branco quando ela provém, essa norma que complementa o tipo penal, quando ela provém do mesmo ente federativo, por exemplo, da União, provém da União, trata-se de uma norma que foi produzida pela própria União, pelo Congresso Nacional. Então, a gente chama isso de norma penal em branco homogênea. Agora, por exemplo, se esta norma que complementa o tipo penal faz parte de outro ramo do direito, a gente chama isto de norma penal em branco homogênea heterovitelina, se é do mesmo ramo do direito, norma penal em branco homogênea homovitelina, beleza? Só um detalhe para vocês gravarem aí. Por fim, turma, no que tange a esse artigo 310, a pena de detenção de 6 a 3 anos, então percebam que se trata de uma infração de médio potencial ofensivo e admite-se, assim como nos crimes anteriores, a suspensão condicional do processo, vez que a pena mínima e abstrata ela não ultrapassa 1 ano, beleza? Passemos, portanto, a análise do penúltimo tipo penal para que a gente possa fechar nossa aula. O crime é adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Esse crime é muito cobiçado pela galera que almeja PRF, né? Porque, em geral, são uma das ocorrências com as quais mais o PRF se depara, a adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Então, acaba sendo um crime que ocorre bastante no âmbito dessa repartição específica. E aí, qual é a conduta do artigo 311? Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor de seu componente ou equipamento. Primeiro ponto, verbos núcleo, adulterar ou remarcar. Segundo ponto, anotem aí, número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor. Grifem, ponham uma setinha e escreva objeto material do crime. Nós já falamos. O número do chassi ou o sinal identificador deste veículo automotor é a coisa contra a qual recai a conduta de adulterar ou remarcar. Beleza? Tranquilo, né? Outro detalhe que eu queria destacar é o seguinte. Muito já se discutiu e ainda continua se discutindo sobre quais condutas se enquadram nestes verbos núcleo de adulteração e remarcação. Quais as condutas que, de fato, constituem esse crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor ou do próprio número do chassi. Veja, para Mirabete, um autor muito conhecido em matéria penal, anotem isso aí, porque é interessante observar esse confronto de teses, que geralmente ocorre nos tipos penais. Para Mirabete, sob a ótica de Mirabete, a simples raspagem
do número do chassi não equivale à adulteração. Para Mirabete, a simples raspagem não passa de um ato preparatório. E aí, portanto, razão pela qual, se não passa de um ato preparatório, não é relevante penalmente, uma vez que eu disse para vocês, ainda hoje, que o ato preparatório, segunda fase do intercrimes, não constitui crime, não é relevante em matéria penal, não é relevante a título de responsabilização penal, beleza? É a regra. Todavia, entretanto, porém, os tribunais, eles têm entendido de modo diverso. Os tribunais, eles têm entendido no sentido de que a mera raspagem, ela já configura o crime. Então, destaque isso. Os tribunais, o entendimento dos tribunais, majoritariamente, é no sentido de que essa mera raspagem já configura o crime do artigo 311, ok? Outra controvérsia, outro embate de teses diz respeito à adulteração de placa com utilização de fita adesiva. Muito interessante, porque, veja, Damásio de Jesus, ele tem o entendimento de que essa conduta de adulterar a placa com fita adesiva se trata unicamente de infração administrativa, justamente porque, para Damásio de Jesus, essa conduta ela não constitui uma adulteração concreta e definitiva da placa, né? Então, razão pela qual ele entende que só há que se falar em infração administrativa. No entanto, o entendimento prevalente, o entendimento que prevalece, que predomina no âmbito dos tribunais superiores, é no sentido de que esse ato de adulterar a placa mediante colocação de fita adesiva é conduta típica, constitui o crime do artigo 311. Então, já destaquem isso no caderno de vocês. Para os tribunais superiores, alterar a placa mediante a colocação de fita adesiva constitui, consubstancia, o tipo penal do artigo 311, beleza? Mas, Christian, algo me veio à mente agora. A placa, eu vi no tipo penal que fala de chassi, mas eu não estou vendo o nome placa no tipo penal. Como é que é isso? Não é uma violação do princípio da legalidade? Turma, muito simples. A placa, ela vai se enquadrar nessa expressão qualquer sinal identificador de veículo automotor. Por quê? Porque o próprio Código de Trânsito Brasileiro entende e estabelece que a placa se trata de um sinal externo de identificação. Portanto, a placa também constitui objeto material do crime no tipo penal do artigo 311. Beleza? Tranquilo, né? Então, vejam que adulterar ou remarcar o referido objeto material, a placa, constitui, sim, o crime de adulteração de sinal identificador, ok? Beleza. Outra questão, já que nós estamos falando de placa, o STJ ele já entendeu, ele já decidiu no sentido de que a troca das placas originais de um automóvel, por exemplo, você tira as placas originais do automóvel e coloca as placas de outro veículo, que não é a dele, o STJ ele entendeu já que essa conduta de troca de placas constitui o crime de adulteração de sinal identificador. Para finalizar a questão dos pontos principais acerca deste crime, me vem trazer uma questão à baila, muito conveniente. Christian, a pessoa que adquire
esse veículo com o chassi adulterado, ela comete o crime do artigo 311? Não. A pessoa que, sabendo dessa circunstância, adquire este veículo de chassi adulterado, ela não incide, não incorre no artigo 311, mas ela vai incorrer no crime de receptação. Ora, o que é o crime de receptação? O crime de receptação vai estar previsto no artigo 180 do Código Penal. Basicamente, se eu me lembro muito bem aqui, a conduta é receber, adquirir, transportar um bem que seja produto de crime. Então, quando você adquire algo que sabe ser produto de crime, você incorre no crime de receptação, no delito de receptação. Então, no caso aqui em comento, a pessoa que adquire o chassi adulterado, sabendo que o chassi está adulterado, incorre no crime de receptação. Deixa, por que sabendo? Porque o saber é o que faz com que haja dolo. Porque o que é o dolo? O dolo é a conjunção do elemento volitivo, o querer, mas o elemento cognitivo, a consciência. Então, o dolo é a vontade e a consciência. Sem a ciência de que este veículo de fato está com o chassi adulterado, não há que se falar em crime de receptação, beleza? Então, é necessário que haja esse conhecimento por parte do agente, ok? E, por fim, e não menos importante, nós... Pô, ainda tem mais coisa aqui, estava tão feliz. A pena de reclusão de 3 a 6 anos. Então, veja que é uma pena até considerável, né? Comparativamente com as penas que nós já vimos hoje. Então, 3 a 6 anos não é infração de menor potencial ofensivo, é de médio potencial ofensivo e não admite suspensão condicional do processo. Parágrafo 1º. Se o agente comete o crime no exercício de função pública ou em razão dela, a pena é aumentada de 1/3. Então, veja, aqui a gente tem uma majorante, uma causa de aumento de pena. O que é isso? Esta majorante vai incidir na terceira fase da dosimetria da pena. Então, a gente tem as 3 fases. Primeira fase para pena base, então você vai aplicar ali o artigo 59, as circunstâncias judiciais. Segunda fase, atenuantes e agravantes. Terceira fase, majorantes e minorantes. Então, essa majorante vai incidir na terceira fase da dosimetria da pena. Parágrafo 2º. Incorre nas mesmas penas o funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial. Veja, quem é o agente do crime? Ora, aqui o agente do crime é especificamente o funcionário público. A gente poderia imaginar, por exemplo, o funcionário público do Detran, que vai auxiliar neste licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, entendem? Então, esse sujeito, este funcionário do Detran, por exemplo, ele irá incorrer nas mesmas penas do CAPT, ou seja, nós temos aqui uma forma equiparada do crime. Ô, Christian, mas me diga uma coisa, se esse funcionário do Detran, ele agiu com descuido, ele agiu com a ausência de dever de cuidado, ele não observou o devido cuidado objetivo na hora de analisar este veículo. Ora, a gente tem uma conduta culposa, né? Quando você inobserva este dever objetivo de cuidado, como vocês já sabem, nós temos uma conduta culposa. Só que, para que haja um crime culposo, uma conduta culposa, tem que se observar a tipicidade. Alguns autores, inclusive, chamam de princípio da tipicidade. O que é isso? A conduta culposa, uma conduta culposa, só pode ser responsabilizada a título de pena se o legislador prever a modalidade culposa. Então, como no crime de adulteração de chassi, de número de chassi, do artigo 311, não há previsão de modalidade culposa,
Se o funcionário público, por exemplo, ele age com essa ausência de devido cuidado, não há que se falar em crime, ok? Tranquilo? Porque não há previsão da modalidade culposa e tão somente da modalidade dolosa. Tá, Cristian, mas eu não estou vendo aí previsão de modalidade dolosa. Todo crime, em regra, pressupõe conduta dolosa. Todo crime. Quando o legislador ele diz adulterar, remarcar, o legislador está dizendo implicitamente adulterar e remarcar dolosamente. Então, o dolo está implícito no tipo penal. Beleza? Tranquilo, né? Então, eu acho que a gente pode passar agora para o último tipo penal, ainda bem, do qual nós falaremos hoje aqui. E, apesar de ser o último, talvez eu arrisque dizer que é um dos mais importantes tipos penais sobre os quais falaremos hoje aqui, ou falamos hoje aqui. Se trata de um novo capítulo, na verdade. É um crime que foi incluído em um novo capítulo. Na verdade, foi criado um novo capítulo no título dos crimes contra a fé pública, e dentro deste capítulo existe este crime do artigo 311-A, o crime de fraudes em certames de interesse público. Então, já destaco, Christian, que danada é isso do lado da numeração do artigo? Tem um número A, tem uma letra A, número A, tem uma letra A. Gente, todas as vezes que ao lado da numeração do artigo for acrescida uma letra, significa dizer que este artigo, este tipo penal, não estava previsto originalmente no Código Penal. Significa dizer, uma legislação superveniente incluiu este tipo penal no corpo do Código Penal. Beleza? Tranquilo, né? Então, basicamente, tenho a vos dizer que esse crime foi incluído pela lei, como vocês já podem ver na tela, foi incluído pela Lei 12.550 de 2011. Tipo penal relevantíssimo numa conjuntura em que o mundo dos concursos públicos e dos certames públicos, de modo geral, se expande exponencialmente. Então, penso que importante até para nós que, por exemplo, possa eventualmente fazer um certame ou concurso público aí, saber da existência desse crime. E aí, qual é a conduta delitiva? Utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso, de concurso público, isso aí é muito fácil de entender, todo mundo já sabe o que é o concurso público, avaliação ou exames públicos, poderíamos incluir aí os exames psicotécnicos, inciso terceiro, processo seletivo para ingresso no ensino superior, nada mais exemplificativo do que o Enem e os demais vestibulares de modo geral. Inciso quarto, exame ou processo seletivo previsto em lei. Por exemplo, e curiosamente, o exame da ordem, o exame da OAB. Então, percebam que utilizar, fazer uso ou propagar conteúdo sigiloso acerca desses elementos, concurso público, avaliação, exame público, processo seletivo, constitui o crime do artigo 311. Mas só se haver por parte do sujeito a finalidade específica de beneficiar a si próprio ou a terceiro, a outrem, ou comprometer a credibilidade do certame. Então, não basta que ele divulgue esse conteúdo sigiloso. Ele tem que ter o dolo específico para que reste configurado o crime. Agora, não é necessário que ele tenha efetivamente se beneficiado. Não é necessário que ele tenha efetivamente comprometido a credibilidade do certame. Basta que ele tenha agido com esse objetivo, ok? A gente já sabe isso. Veja que o legislador ele emprega um termo, a expressão conteúdo sigiloso.
Essa expressão, conteúdo sigiloso, constitui um elemento normativo. Cristo, o que é um elemento normativo? É quando, para a compreensão deste elemento, se faz necessária uma valoração por parte do magistrado. Então, é o juiz, no caso concreto, que irá definir se o conteúdo divulgado ou utilizado é sigiloso ou não. Beleza? Tranquilo, né? Sigamos. A pena de reclusão de 1 a 4 anos, infração de médio potencial ofensivo, mas admite suspensão condicional do processo. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita, por qualquer meio, o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput. Então, aqui há a forma equiparada do crime. Se o agente ele permite ou facilita, de qualquer modo, o acesso de pessoas não autorizadas a essas informações sigilosas, esse sujeito ele vai incorrer nas mesmas penas do caput do artigo 311-A, forma equiparada do crime. Parágrafo 2º. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, pena reclusão de 2 a 6 anos. O que é isto? Ora, Christian, há um aumento da pena. Então, esse aumento irá incidir, como já dito, na terceira fase da dosimetria da pena. Negativo. Veja, o legislador, ele não elege enquanto um percentual, uma fração de aumento de pena. O legislador, na verdade, ele consagra um novo quanto de pena. Ele elege um novo preceito secundário, uma nova pena em abstrato. Quando o legislador faz isso, nós chamamos isto de qualificadora. Ou seja, na dosimetria da pena, quando o juiz, na sentença penal condenatória, vai decidir a pena base, ele toma como parâmetro esta pena esta pena da conduta da forma qualificada do crime. Então, se o sujeito, por exemplo, com sua conduta, ele causa dano à administração pública, a pena em abstrato a ser considerada é a pena do parágrafo 2º e não a pena do caput, beleza? E aí, muito fácil de visualizar um exemplo desse parágrafo 2º. Imagine, a título hipotético, que a administração pública, em virtude dessa divulgação indevida do conteúdo sigiloso do concurso público, imagine que a administração pública tenha tido que cancelar o concurso público para depois realizar um novo concurso público. Ora, é óbvio que isso constitui uma lesão considerável à administração pública e se constitui dano se a conduta do artigo 311 repercute em dano à administração pública, a gente vai ter a forma qualificada do crime, beleza? Parágrafo 3º. Aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Aqui sim, Christian. Aqui eu percebo que nós temos uma causa de aumento de pena, uma majorante, que irá incidir na terceira fase da dosimetria da pena. E qual é a circunstância que justifica essa causa de aumento? O fato de o sujeito do crime ser funcionário público. Então, veja, quando o sujeito que divulga é funcionário público, ele incorre na causa de aumento do parágrafo 3º do artigo 311-A. Mas, Christian, me veio algo em mente agora. Há um crime, já que nós falamos do funcionário público, e, portanto, destacar aqui é o próprio Código Penal que define o que é funcionário público. Vocês verão isso nas aulas que a professora Ana Clara vai começar a ministrar sobre crimes contra a administração pública. Então, o conceito de funcionário público,
ele é explicado pelo próprio legislador penal. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, Christian, você falou que quando o funcionário público ele divulgar este conteúdo sigiloso, haverá a incidência deste crime com a aplicação da majorante do parágrafo 3º. Mas, Christian, estudando em casa, eu percebi que há o crime de violação de sigilo funcional dentro dos crimes contra a administração pública. Ou seja, mais precisamente com relação aos crimes contra a administração pública praticados pelo próprio funcionário público. Então, eu vi, Cristian, em casa, que há esse crime, violação de sigilo funcional. E veja o que diz o legislador. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo. Ora, Christian, então a conduta de o funcionário público divulgar aquele conteúdo sigiloso, na verdade, se trata do crime de violação institucional. Não. Por quê? Porque no crime do artigo 311, o funcionário público, ele divulga conteúdo sigiloso especificamente relacionado a certames de interesse público. Ou seja, há um elemento especializante. E quando há, por sua vez, um elemento especializante, por força do princípio da especialidade, nós aplicamos o crime mais especial. O crime que compõe, que possui esse elemento especial, que é o crime de fraude em certames de interesse público. Então, só voltando aqui, não há que se falar no crime, do artigo 325 do Código Penal, violação do sigilo funcional, mas especificamente por força do princípio da especialidade, quando o funcionário público ele utiliza ou divulga, especificamente quando divulga o conteúdo sigiloso relacionado a concurso público, avaliação ou exames públicos, etc., e assim vai, ele estará incorrendo no crime de fraude em certames públicos, em certames de interesse público, presente no artigo 311-A. Beleza? Aqui, diferentemente do que nós já vimos, o que se tutela especificamente em termos de bem jurídico é a credibilidade, a lisura, a transparência, a isonomia, a legalidade e etc. Mas isto tudo de quê? A isonomia, a legalidade, a transparência dos certames de interesse público. É isso que o legislador pretende proteger quando ele elabora este tipo penal, quando ele incrimina esta conduta. Veja, sujeito passivo do crime, o sujeito ativo do crime poderá ser qualquer pessoa. Então, na conduta do caput, o crime é comum. Agora, na conduta do parágrafo 3º, especificamente, a gente tem um crime próprio, uma vez que só incide nessa majorante, especificamente o funcionário público. Então, exige-se uma condição especial desse sujeito ativo do parágrafo 3º, beleza? Uma questão interessante, até para nós fecharmos aqui o raciocínio acerca desse crime, é o seguinte: a cola eletrônica, bem entre aspas isso. Eu acho que todo mundo, eu vou conceituar, mas todo mundo já ouviu falar na cola eletrônica. É praticamente aquela conduta em que o candidato de um determinado concurso público, por exemplo, ele está com um ponto eletrônico e neste ponto ele está recebendo informações privilegiadas aí, recebendo um possível gabarito da prova, enfim. É isso que se chama de cola eletrônica. Então, você tem ali um aparelho receptor na hora da prova, na hora da realização da prova. Se atentem ao seguinte detalhe. Esta conduta, a cola eletrônica, antes da lei 12.550, a lei que instituiu esse crime, antes desta lei,
prevalecia o entendimento de que a cola eletrônica não constitui crime, constituía conduta atípica. É óbvio que já se ventilou naquela época, se ventilava, na verdade, uma possível adequação dessa cola eletrônica com estelionato, ou mesmo com a própria falsidade ideológica. Mas prevaleceu o entendimento de que a cola eletrônica, antes desta lei, não passava de um indiferente penal, ou seja, não constituía crime. Agora, com o advento da Lei 12.550 de 2011, que institui o crime do artigo 311-A, a situação é totalmente diferente. Por quê? Imagine, um terceiro que possui o gabarito, que possui o acesso privilegiado ao gabarito da prova, que por sua vez é um conteúdo sigiloso. Imagine que esse terceiro, ele revela ao candidato de um concurso público, por meio de ponto eletrônico, as respostas das questões. Então, o candidato está ali com um ponto, o terceiro está passando o gabarito da prova que ele recebeu privilegiadamente, né, esse conteúdo sigiloso. Ou seja, há o crime do artigo 311-A? Sim. Nesta conduta, sim. Porque, veja, o terceiro, ele está divulgando o conteúdo sigiloso de concurso público, com o fim de beneficiar o candidato, beneficiar a outrem. Percebem? Então, o terceiro comete o crime. O candidato também comete, porque ele utiliza, ele usufrui, ele faz uso deste conteúdo sigiloso relacionado ao concurso público. Então, ambos os sujeitos, eles vão incorrer na conduta delitiva do artigo 311-A. Fechou? Agora, há quem defenda, bom que se destaque, há quem defenda, há quem advogue, no sentido de que, nos casos em que o candidato se vale de um terceiro expert, ou seja, basicamente um cara inteligentíssimo, na verdade ele não teve acesso ao gabarito da prova, ele, né, é um expert ali, e esse expert é que estava transmitindo as informações para o receptador, o candidato. Há quem diga que esta conduta não consubstancia o crime do artigo 311-A, ou seja, trata-se de fato atípico, uma vez que os sujeitos envolvidos, eles não trabalharam com conteúdo sigiloso, mas destaco, isso é um ponto muito frágil, uma vez que o próprio conteúdo sigiloso ele vai ser definido pelo juiz, no caso concreto. Então, é interessante que vocês visualizem essa controvérsia existente com relação à cola eletrônica. Beleza? Gente, finalizamos por aqui. Vejam que no encontro de hoje nós conseguimos fechar o título relacionado aos crimes contra a fé pública, e aí vocês já começarão a estudar com a professora Ana Clara os crimes contra a administração pública na semana que vem. Beleza? Então, agradeço a atenção de todos. Eu espero haver contribuído nesse processo de aprendizagem de vocês. Eu espero que eu tenha me feito claro, espero que eu tenha conseguido pontuar direitinho a questão dos assuntos que se relacionam com o direito penal 1, beleza? Destaco que eu estou totalmente aberto a dúvidas, né? Interessante que, por exemplo, quando você termine de assistir essa aula, tiver alguma dúvida, por favor, fale comigo pelo WhatsApp, eu sou muito flexível com relação a isso, e eu, com toda certeza, tentarei tirar a sua dúvida, beleza? Gente, valeu, até a próxima.